Bom, o que a gente vai falar agora é das séries de Fourier, não para aquele intervalo, uma função série de Fourier não periódica, aquele intervalo entre menos π e π. Né? A gente se concentrou muito, né, com funções periódicas de período 2π, que são períodos entre menos π e π, por exemplo. Né? Vou considerar agora um período de uma função 2L. O que é 2L? 2L é que essa função entre menos L e L, eu representei aqui uma função, ela é periódica, de L a 3L ela já tem outro, ela repete, de menos L a menos 3L também, isso, assim sucessivamente, tá? Certo? Então a gente tem funções periódicas diferentes agora, né? Certo? Com períodos diferentes. Quer dizer que a função f de x é igual a f de x mais 2L vezes k, tá certo? Tá? A gente vai aqui usar de novo as funções trigonométricas, seno, vai, e cosseno também para construir a série de Fourier, também. No entanto, eu vou fazer diferente. A função agora que a gente vai usar vai ser não seno de nx, mas sim o seno de nπx por L. Note que se o L for π, a gente recupera aquele caso que a gente estava trabalhando antes, que era o nx. Quando a função tem um período que não é entre menos π e π, fica mais interessante usar essa função aqui, nπx por L, tá? Mesma coisa para o cosseno, tá certo? Essas funções também são periódicas, como a gente pode constatar. Eu vou dar uns atos aqui, um chute, eu vou somar o x com 2L. Se eu somar o x a 2L aqui, e manter esse fator, você vai ver o seguinte, ó. nπx por L, repete, nπx por L está aqui, ó. E aqui fica nπ por L vezes 2L, que dá o quê? Dá 2πn. Esse 2πn é um ciclo, é um número de voltas no ciclo trigonométrico. Então, isso aqui não vai alterar. Ou seja, isso aqui, na verdade, dá igual, ó. Certo? Então, no frigir dos ovos, se a gente mudar o período de menos π para π, de menos L para L agora, na verdade, de menos L para L, o período das funções, na verdade, é 2L. Então, a gente vai usar agora funções trigonométricas com essa forma aqui. Essas duas formas, tá? Mas como é que eu vou construir agora a série de Fourier com essa forma diferente? Vamos fazer o seguinte, eu vou definir aqui uma variável U com vocês, esse U de x, tá? Que é πx por L, tá certo? Então, a gente vai considerar essa função, então a gente vai usar essa função para encontrar a função periódica f de x, né? Se uma função ela é periódica entre menos π e π, o U, na verdade, é periódico entre menos π e π, pode ter que U igual a π, o x daria L. Se você botar U igual a menos π, o x vai dar menos L. Então, se a função é periódica com U entre menos π e π, isso quer dizer que a função vai ser periódica em x entre menos L e L. Ou seja, essa variável U é uma transformação, né? É um redimensionamento, um reescalonamento do período, onde a função variava, né? A função era periódica. Em vez de ser no espaço U entre menos π e π, no espaço x ela vai ser periódica entre menos L e L, tá certo? Faça lá, coloque o U igual a menos π, ou π, você vai ver que o x vai variar entre mais ou menos, entre menos L e mais L, tá certo? Então, essa variável, ela transforma uma função periódica g de U entre menos π e π numa função periódica f de x, que será o g de U. Mas U em função de x é quem? πx por L, tá certo? Desculpa, que é o seguinte, eu estou falando que g de U, a gente já sabe muito bem, né, que o g de U, já que é uma série de Fourier, ele teria essa forma aqui, ó, A0 sobre 2, somatório de n igual a 1 até infinito, de AN, cosseno de NU, BN seno de NU, tá certo? Então, eu vou substituir agora aqui, ó, onde tem U, por πx sobre L. Então, o lado direito fica tranquilo, né? O lado direito fica tranquilo, né? E o lado esquerdo, o g de U, vai ser, na verdade, o g de U para πx por L, vira, na verdade, quem? U, f de x. Resumo da ópera, os coeficientes de Fourier da série g de U, para a função g de U, no espaço U, são os mesmos coeficientes de Fourier para a função f de x no espaço x. Tá certo? Essa é apenas um rescolamento aí do espaço, digamos isso. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, ó, a gente agora tem a série de Fourier naquela forma, né, de funções, naquela forma de funções em períodos diferentes, como eu vou botar aqui, tá certo para vocês. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse nπ por L, vamos chamar de um Kn. Esse Kn, lá na física, ele aparece muito. Quem estudou lá, fez o curso de ondas, oscilações, lembra que o Kn tem uma forma parecida com o tal de vetor de onda, não é isso? Né? A letra K, inclusive, é para isso, né?
definimos como K como vetor de onda muitas vezes, né? Então, eu vou pegar aquele f de x igual a 0 por 2, somatório de n igual a 1 até infinito, né? E aquele nπ por L que aparecer, ela chama de Kn, a série de Fourier, ela fica com essa cara aqui, ó. Cara bonitinha, né? Isso fica mais compacta, né? Fica mais compacta a cara dela aqui, né? Eu vou pegar com vocês e vou tentar entender o que seria esse Kn, tá? Esse Kn que é nπ por L. Vamos definir Kn como sendo, sem compromisso, um 2π por lambda, né? Como se lambda fosse uma espécie de quê? De período em que o x se repete, né? É o comprimento em que o x vai se repetir. Lá em física, né? Lá com as oscilações, o lambda tem um nome, é chamado comprimento de onda, né? Então, quando a gente iguala aquele Kn com essa expressão que a gente definiu, acaba que a gente encontra que o lambda é igual a 2L por N. Pessoal, isso aqui a gente estudou lá em ondas. Isso lembra muito que o comprimento de onda para ondas estacionárias. Confere ou não? Né? É o comprimento de onda para ondas estacionárias. Aqui eu desenho ao lado algumas ondas estacionárias. Essa aqui é o N igual a 1, que é o chamado estado fundamental ou, né? Estado fundamental ou primeiro harmônico. Aqui é o N igual a 2, primeiro estado excitado ou segundo harmônico. N igual a 3, segundo estado excitado ou terceiro harmônico. Aqui sucessivamente, N igual a 4 e assim vai, tá? O que acontece? Se a gente tiver uma corda de tamanho L, tá certo? Uma corda de tamanho L aí, né? Esse L tem que ser igual aqui, ó, a meio comprimento de onda. Porque um comprimento de onda é quando a onda se repete. Então, esse gominho aqui, essa parte aqui, é meio comprimento de onda, tá? Então, no caso aqui, L é igual a lambda sobre 2, tá? O primeiro harmônico. Então, você vai observar que o lambda é igual a quanto? A 2L. Pode ter um N igual a 1 aqui, ó. Dá 2L, né? Aqui já o L, o próprio tamanho da corda, né? O próprio tamanho da corda já é igual ao comprimento de onda. Clássico, está o N igual a 2, N igual a 2, 2 com 2 simplifica, dá lambda igual a L, né? Então, de fato, você vai aumentando o valor de N, né? E vai meio que diminuindo o comprimento de onda, porque naquele espaço vai cabendo mais comprimento de onda ali, né? Certo? Então, à medida que o N vai aumentando, o comprimento de onda vai diminuindo. Então, a série de Fourier, quando você usa essa forma aqui, você pode entendê-la como sendo a combinação linear de ondas harmônicas, ondas estacionárias harmônicas, né? Seno, que eu ilustrei aqui, mas também pode ser cosseno, tá? Pode ser também cosseno. Mas, no entanto, o que acontece é que o N vai aumentando, aquelas ondas, o comprimento de onda que a gente vai ter na contribuição, ele vai diminuindo, tá certo? Então, a gente vai pegando ondas com comprimento de onda cada vez menores, né? Isso, à medida que o N vai evoluindo aqui, vai somando os N's aqui na série de Fourier, tá? Não precisa se preocupar, a gente viu aqui o seno, que é o caso mais comum, mas o cosseno, quem lembrar bem, poderia ser uma onda poderia ser uma onda num tubo sonoro, porque no tubo sonoro essa onda ela teria, né, ela seria aqui aberta, não é isso, né? Tá? A onda no tubo sonoro ela faria isso aqui, não é isso, né? Ela seria aberta aqui nas regiões do tubo, nos extremos do tubo, e aí a gente entende aquela onda sonora aberta como se fosse um ventre, né? Então aquilo ali poderia ser uma função cosseno. Então, na verdade, a gente tem aqui as duas contribuições, né? Nessa série de Fourier, tá bom? Certo? Vamos continuar aqui, a gente? Vamos lá. Bom, a gente então tem já uma série de Fourier estabelecida num comprimento que não necessariamente é entre menos L e menos π e π. Na verdade, ela é um caso mais genérico, não é isso? Mas como é que a gente vai encontrar agora os coeficientes de Fourier nesse tipo de espaço, nesse tipo de período, que não é mais entre π e π, mas sim o menos L e L? Pois bem, a gente usava muito para encontrar os coeficientes de Fourier a média da função, a média, né? A gente usava muito isso aqui, a média da função, né? A média de G é 1 sobre 2π, integral de menos π a π de G de U du, né? Usando aquela mudança de variável, né? O U como πx por L, aqui a gente vai ficar com o seguinte, né? Aqui a gente vai ficar com... aqui a gente vai ficar com aquele X ali que apareceu, né? Vai aparecer um Xzinho aqui, né? Perdão, faltou aqui, né? Um Xzinho aqui, cortou. Opa, agora cortou aqui pra galera, né? Certo? Ó, é aquele DU, se a gente fizer essa mudança variável, U que é πx por L, esse U eu posso chamar DU como π por L dx. Então aqui eu vou botar um DU aqui, ó. Aquele DU virou π por L dx, tá? Certo? Aí aqui vai aparecer o G de U, mais o U composto, né? O G de U com o de X. Resultado disso aqui é o F de X, tá? Certo? Olha, o π com π simplifica,
Esse L cai fora, vai ficar um 2L aqui fora. A integral fica em dx, né? E claramente, ó, esse g de u de x é o f de x, e também aqui a média da função f de x. Então, isso aí é nada mais nada menos que uma bobagem, talvez seja, né? Que a gente está acabando tirando a média de uma função periódica, né? Isso a gente já sabia, né? A gente só fez aqui a brincadeira. Então, eu só quero ilustrar isso, porque se você vai passar do espaço U para o espaço x, o que você simplesmente tem que fazer é substituir aquelas integrais de menos π a π por 2π, para tirar a média, por a integral de menos L a L por 2L. É a mesma coisa, sendo que é integrado agora em x, né? É a mesma média. Por exemplo, os coeficientes de Fourier, que tem essa forma aqui, né? Ao invés de você fazer a integral de menos π a π, você vai fazer agora a integral de menos L a L, tá? O U é πx por L vezes N, tá? Você vai trocar aqui, ó, não é isso, né? Então você vai mudar. Ao invés de ser a função g de U, vai ser a função f de x, tá? E ao invés de integrar em x, em U, você vai integrar em x. Então muda algumas coisas, né? Vai mudar exatamente algumas coisas que a gente faz essa mudança de variável. É trocar a integral em U de menos π a π por 2π, por uma integral em x de menos L a L por 2L, 1 sobre 2L. A diferença também é, nota também que o cosseno muda o argumento. Em vez de ser um cosseno de NU, fica um cosseno de NPx por L. A mesma coisa para o BN. Para encontrar o BN, você, em vez de usar a função cosseno, usa uma função o quê? Seno. A mesma coisa também para encontrar os coeficientes de Fourier. Tá certo? Show de bola aí, pessoal? Vamos lá. Além de também poder encontrar a série de Fourier para outros intervalos, né, cabe também a gente ver algumas propriedades da série de Fourier para funções pares e ímpares. Vale muito a pena fazer isso aqui. Tá? E é muito simples, porque função ímpar, vocês lembram da função ímpar? Função ímpar é aquela que, quando você troca o argumento da função, a função troca de sinal. Isso é uma função ímpar. Não é? Uma função ímpar, você note que ela pode ser escrita simplesmente como o valor da função, num certo ponto, menos a função naquele valor negativo. É de fato, porque o menos f de menos x, na verdade, ele é menos f de x. Como tem sinal de menos, f de menos x, né, para falar a verdade, é menos f de x. Como tem esse menos, com esse menos aqui vai ficar mais, vai ficar f de x mais f de x, dá 2f de x por 2, dá o próprio f de x. Então, você pode combinar uma função ímpar como sendo essa diferença aqui, essa semidiferença, né, da função em x e da função em menos x. Já a função par é aquela que, quando você troca o sinal, né, ela troca o sinal dela aqui, né, o argumento, ela não muda, é o mesmo valor, né. Exemplos de funções pares, eu nem falei das ímpares. Ímpares pode ser x ao cubo, né, pode ser seno de x, tangente, funções pares, uma parábola, x quadrado, né, uma função cosseno, tá certo? Tá? Então, isso aqui são exemplos de funções ímpares, tá bom? Uma função secante hiperbólica, né, ao quadrado, ou secante hiperbólica, são exemplos de funções pares, tá? Exemplos aqui. Então, aí a função par, na verdade, ela, em vez de ser escrita como uma semidiferença, agora ela é escrita como uma semissoma, tá certo? Isso é importante. Tão importante quanto isso, tá? Eu chamo a atenção também da integral de uma função par ou ímpar. Se eu integrar uma função de f de x de menos L a L e dividi-la por 2L, né? Vou ter essa expressão dela aqui. Note que a área, né, de menos x, que eu poderia ser menos L até 0, é igual à área dela de 0 a L, ou a 0 a x. São áreas iguais, no entanto, a parte de cima é positiva, daria uma área positiva, e a parte de baixo daria uma área negativa. Então, quando você soma as duas áreas, acaba que a função, quando ela é ímpar, a integral de menos L a L dá 0. Já se a função é par, o que acontece se a função for par? Se a função for par, a integral dela de 0 a x é igual a integral dela de 0 a menos x. Então, não faz sentido fazer de menos L a L. Pode só dobrar, só precisa dobrar aqui o intervalo e dobrar o valor da integral. Então, tanto que eu dividi por 2L e acabei multiplicando por 2, e esse 2 aqui embaixo desapareceu. Então, isso acontece quando a função é par. Tá? Qualquer função, para falar a verdade, ela pode ser escrita como uma combinação linear, né, de uma função par com uma função ímpar. Qualquer função pode ser escrita assim, tá bom? Um exemplo melhor, bem simples aqui para a gente ilustrar, é as funções hiperbólicas, né, como o cosseno de x e o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico de x e o seno hiperbólico de x, né? O cosseno hiperbólico de x é o elevado a x mais elevado a menos x por 2, e o seno hiperbólico é essa forma aqui, né? Isso, tá?
Se você somar aqui essas duas funções, os dois lados aqui, ó, você vai ter cosseno hiperbólico mais seno hiperbólico, né? Por sua vez aqui, a parte da exponencial com argumento negativo cancela, vai dar exponencial de x sobre 2 mais exponencial de x sobre 2, que dá exponencial de x. O que, é que você percebe que a exponencial de x, né? Pode ser também menos, pode ser também exponencial de menos x também, pode ser também. Você, no caso aqui, multiplicaria essa por menos 1, somaria com a de cima, encontraria também exponencial de menos x, que daria a diferença do cosseno hiperbólico com o seno hiperbólico, né? Certo? Isso aí seria exatamente o que acontece aqui, ó. Exponencial de x, exponencial de menos x, não tem nada a ver com função par ou ímpar. Elas não são funções que têm uma paridade. Os cossenos e senos, sim. Um é par e a outra é ímpar. Então, qualquer função aqui, um exemplo que eu mostrei, essa função é a combinação linear de duas outras funções, uma par e uma ímpar, né? Um exemplo aí bem simples, tá certo? Tá? Eu estou falando isso de funções pares e ímpares porque facilita muito se a gente já tiver uma função par ou ímpar para calcular os coeficientes de Fourier. Isso facilita muito a vida da gente. Se a função é ímpar, isso é curioso, porque eu vou fazer vou lá tentar encontrar os coeficientes de Fourier, né? Tem aqui a fórmula dele, né? Isso, a expressão dele lá, tá? Aí, se eu for encontrar aqui o coeficiente de Fourier, eu farei a integral aqui de menos L a L, né? Do f de x, cosseno de nπx por L, como a gente acabou de fazer, né? Mas imagine que a função é ímpar. Se ela é ímpar, ela troca de sinal quando a gente troca o sinal de x. De x para menos x, ela troca de sinal. Mas o cosseno não troca de sinal. Se você trocar o x por menos x, o cosseno não vai trocar de sinal. Resultado, ela vai trocar de, o produto troca de sinal. Então, o produto trocando de sinal, a gente tem que o produto é ímpar. Como a gente acabou de ver, a integral de uma função ímpar de menos L a L é zero. Já o Bn, se o f de x é ímpar, lembra que o seno também é ímpar. Então, essa é uma função ímpar contra ímpar. É uma que troca de sinal, outra que troca de sinal. Como as duas vão trocar de sinal, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1. Ou seja, não tem troca de sinal no final das contas. Não tem troca de sinal e a função Bn, ela é par. Né? Ou melhor, integrando aqui, né? Integrando a função do Bn, o integrando do Bn, ele é par. Né? O integrando do Bn é par. E aí fica o seguinte, pessoal. Por ser par, ao invés de fazer integral de menos L a L, eu faço integral de 0 a L e multiplico por 2. Então é mais fácil quando a gente já sabe que a função ela é ímpar. Porque não precisa calcular os AN, os coeficientes AN. Basta calcular os coeficientes o quê? Os BN, né? Os coeficientes Bs, né? Então, o f de x, quando é uma função ímpar, curiosamente, a série de Fourier é uma função de combinações de senos, que inclusive é ímpar, né? Inclusive é uma função ímpar. Então, fica fácil até memorizar. Se a função é ímpar, eu só vou usar o quê? Coeficiente de senos, que são funções ímpares, né? Já se a função f de x é par, aí acontece o seguinte, se ela for par, eu vou fazer aqui de novo a integral, né, para tentar encontrar o AN, né, vai ficar a integral de menos L a L, f de x que é par, como o cosseno também é par, o produto vai dar par, né? O produto vai dar par, porque nenhuma delas troca de sinal, então continua sendo par o produto, né? Então você pode integral de 0 a L e multiplica por 2, está lá os coeficientes AN da série quando ela é par. Se ela for ímpar, ou se ela for par, perdão, né, ainda, né? Aí eu vou pegar aqui o f de x, que é par, vezes o seno, que é ímpar. Aí já tinha falado do f de x ímpar, né? Aqui, ó, eu troquei aqui as bolas, né? O f de x, quando é par, e o seno de npx por L é ímpar, o produto é ímpar, porque esse não troca de sinal, esse troca de sinal, e acaba o produto trocando de sinal. Resultado, a integral de menos L a L, né, daquele produto ali vai dar zero, né, que é o Bn. Então, não tem coeficiente seno. Só tem coeficiente agora o quê? Do tipo cosseno, né? Só tem coeficientes cossenos. Resultado, a gente tem aqui a fórmula da série de Fourier. Ela fica mais simples quando a função tem uma paridade. Se ela for par, só usa o termo cosseno e de repente, eventualmente, o termo a constante, né? Aquela constante que é uma função constante é par, ou uso, se ela for ímpar, só uso o coeficiente do tipo seno. Então, é muito mais confortável saber a paridade da função, tá certo? Diante disso, vamos fazer alguns exemplos. Esse exemplo aqui é bom porque é uma função serra dentada, né? Uma função linear, né? Entre menos π e π, e ela é periódica, né? Isso, ela tem período 2π, ou seja, de menos π a π, ela vai variando, é isso, tá certo, né? Ela vai variando aqui, tá? Certo? Ela é linear e ela é periódica. Vamos tentar encontrar aqui os coeficientes de Fourier dessa
essa função, é claramente que de menos π a π você já sabe que ela é ímpar, né? Você já sabe que ela é ímpar aí no seu intervalo. Você já sabe que ela vai ser ímpar. Sendo assim, já que ela é ímpar, eu só preciso o quê? Usar coeficientes do tipo b, que são de funções seno. Inclusive aqui, o período dela não é aquele período de menos L a L, eu vou ter a colocar o período π, né? Tá certo? De menos π a π, período 2π. Né? Ela é periódica entre menos π e π, tá certo? Então vamos voltar para cá. Vou lá calcular os coeficientes Bn. Ó. Vamos embora aqui. Ó. Vamos lá. Então vou usar aquela integralzinha, né? Isso, f de x, seno de nx, dx, de menos π a π. Para facilitar a vida da gente, vou colocar de 0 a π, multiplicar por 2, né? Esse é o truque, né? De f de x seno de nx dx. Substitui aqui a expressão de f de x, que é x, né? A função linear, né? A função linear. Integra essa coisa, né? Aqui pode usar a regra da cadeia, né? Mas vou dar um truque bom, um macetezinho, que é o seguinte. Chama aquela integral indefinida, que a gente vai precisar, x seno de kx dx. Vamos lá fazer isso. No entanto, eu vou pegar, em vez de fazer a integral, usar por partes aqui, eu vou pegar o seno de kx e vou lembrar que se fosse um cosseno, eu saberia claramente que a função que apareceria seria boa, né? Seria o cosseno lá. Mas eu derivo, que tal derivar o cosseno de kx em relação a k? Se você derivar o cosseno de kx em relação a k, o que acontece aqui é o seguinte, derivando o cosseno de kx em relação a k, vai dar menos seno, né, pessoal? Menos seno de kx. Como tem uma coisinha aí de regra cadeia, vai ter que derivar também aqui em relação a k, o x cai fora, ou seja, a gente volta a ter essa expressão de cima. Então, eu vou trocar essa integral pela integral do cosseno, sendo que derivando ela em relação ao próprio k. A integral do cosseno é moleza em relação a x, por isso que é a derivada parcial, né? Ó, né? A integral do cosseno em relação a x é moleza, é o seno de kx, tá? É o seno de kx aqui, né? Por k. Aí você vê lá, né, que você vai derivar o seno, dá o cosseno de kx, mas derivando em relação a x, cai um k fora, por isso que esse k aparece aqui embaixo, né? Agora você vem e deriva em relação a k. Se você derivar 1 sobre k, vai vir um menos 1, que vai ficar mais. Vai ficar k quadrado. Vai ficar, então, seno de kx por k quadrado, né? Derivando em relação a k. Mas também, pela regra do produto, tem que derivar o seno. A derivada do seno é o cosseno. Derivando o cosseno, ou derivando o seno que dá o cosseno, também deriva em relação a k. Lembra que vai cair um x fora. Aí vai ficar aqui, ó, kx. Né? Por que kx? Porque, na verdade, eu coloquei um k desse que simplifica com aquele k que aparece embaixo. Aí, por isso que eu coloquei k quadrado. Aí volta a ter aquele k embaixo ali. Vezes cosseno de kx, tá? Então, é um truquezinho que você pode fazer com as integrais, né? Tipo x quadrado também, x ao cubo, né? Imagina aí, na prova aí vai ser um x elevado a n, né? Para fazer calcular os coeficientes de Fourier, não é isso? Não, sacanagem, professor. Então, x quadrado, às vezes, dá um trabalhozinho. Eu vou botar, vocês vão ver que eu vou botar o x quadrado no próximo exemplo aí, tá bom? Esse aí eu vou deixar para vocês fazerem e praticarem, tá? Então, o BN, vamos voltar para o BN. BN, colocando naquela integral indefinida, né? Indefinida, falei definida? Foi? Indefinida, né? Acho que eu falei indefinida ali, né? Colocando a integral indefinida ali, tá certo? Né? Agora sim, definida, falei certo, né? Aí vou colocar aqui de 0 a π, aí vira-se integral definida. Usa o teorema fundamental do cálculo, substitui os limites de integração. Lembra que cosseno de nπ zera, cosseno não, seno de nπ zera, e seno de zero também vai zerar. Vai ficar, então, menos nπ por n quadrado, cosseno de nπ vezes 2 por π. Vamos lá que está acabando aqui já, tá, pessoal? Né? Olha lá. O cosseno de nπ, ele, na verdade, é moleza, né? Aqui vai ficar um π com π simplifica, n também vai ficar menos 2 por n cosseno de nπ. O cosseno de nπ, lembra que é uma função alternada, né? Ele vai dar menos 1 elevado a n, certo? E o resultado aqui é que o Bn vai dar 2 vezes menos 1 elevado a n mais 1, por causa daquele sinal de menos que já aparece ali fora, né? Então, esse é o valor de Bn. O que acontece? Se n for ímpar, a potência dá par. Menos 1 elevado ao número par, menos 1 ao quadrado, menos 1 à quarta, menos 1 à sexta, dá 1. Então, se n for ímpar, o Bn ele dá 12 por n. Se o n for par, tipo 2, 4, né? E vai somar aqui, vai dar ímpar. 12 mais 1 dá 3, né? 5, aqui, se n for par, a potência dá ímpar. A potência ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar, dá negativo. Por isso que fica menos 2 por n. Resumo da ópera, Bn aqui, ó, é menos 2 por n, se n for par, e 2 por n se n for ímpar, né? E aí, no frigir dos ovos, a gente encontra a série de Fourier, porque a gente tem a série de Fourier, né?
essa combinação linear de funções trigonométricas. Temos aqui que o x, né, curiosamente, é uma função linear, era uma combinação linear de funções trigonométricas, tá certo? Tá? Dá para visualizar isso aí num gráfico? Dá demais, tá? Aqui está um traço que eu fiz, uma curva no matemática. Eu peguei aqui n igual a 1, seria apenas o primeiro termo da série, que é o primeiro termo da série, seria a função seno. A função seno, ela passa muito longe de uma função linear, né? É um erro grosseiro, tá? Com n igual a 2, os dois termos já, a função trigonométrica dá uma coisa mais estranha aqui, né? Que é a função verde, né? Que aparece, né? Já dá uma coisa diferente aqui, a função verde, né? E aí você vai aumentando o número de termos, né? A laranja, já a função vem, dá uma osciladinha aqui, não é isso, né? Ela vai e depois desce, não é isso, né? Aí eu tenho com 10 termos, é que fica bom mesmo. Se eu tivesse com 20, ia ficar mais interessante, mas eu tenho com 10 só para visualizar. Quando você vai aumentando o número de termos, aí a série, ela vai o quê? Se aproximando da função, que é a função linear, não é isso? Que é periódica, que a gente escolheu. É isso? Massa? Legal aí? Tá? Tanto aconteceu para a função degrau, como está lá para a função também linear, não é isso? Tá? Vamos fazer um outro exemplo? Último aqui, agora a saideira, né? Esse aqui é o último, né? Que é uma função f de x quadrado, né? Essa eu vou deixar para vocês fazerem a conta em casa. O f de x quadrado com período entre menos 1 e 1. Tá? Então, o período da função é 2, né? Ela repete a cada 2. Então, f de x é igual a f de x mais 2k. Ela tem período 2, tá? A série de Fourier dela, por ser par, uma função quadrática, x quadrado é par, a série de Fourier vai ser apenas a série do tipo cosseno, né? Não tem problema de Fourier, vai ser apenas função do tipo cosseno, né? Tem o A0, que é o termo independente. O A0 a gente calcula prontamente, né? É a integral de 1 sobre 2L de menos L a L de f de x. Como é par, vou dobrar aqui o intervalo, fazer só de 0 a L, dobrar, fazer o dobro da integral, colocar o dobro aqui. O f de x é x quadrado, né? F de x é x quadrado. Integrou, pessoal, o L é 1, né? O L da gente é igual a 1, a gente escolheu um período igual a 1, vai ficar o A0 igual a quanto? A 1 terço, tá? O A0 vai dar 1 terço, tá? O AN é do mesmo jeito, a expressão do AN está aqui. Você vai fazer f de x, cosseno de nπx por L, integral de menos L a L, né? Aí, claramente, você vai fazer em casa, isso aqui vai ficar integral de 0 a L, já que é par, né? Dobra, intervalo, né? Substitui o valor de L, que é 1, vai ficar cosseno de nπx, 2 por 1 vai dar 2, x quadrado, que é a função, integra de 0 a 1, que é 0 a L, né? Faz em casa essa continha, né? Treinando aí um pouquinho integral, né? Faz aquele truque que eu dei agora há pouco, duas derivadas daquela lá, certo? Então, chama isso aqui de K e deriva duas vezes a integral em relação a K. Você vai encontrar o seguinte, no final, quando substituir lá, vai encontrar que a N vai dar 4 vezes menos 1 elevado a N, N quadrado por π quadrado, né? Esse é o valor de AN, né? É de novo alternado, os coeficientes são alternados. Substituir de volta lá na expressão da série de Fourier, você tem lá como é que pode escrever a função quadrática, x quadrado, com uma combinação linear de cossenos. Né? Tá aqui. Essa é a série de Fourier. Para fechar aqui, é bonito, fazer aquelas relaçõezinhas, fazer o n igual a 1. Eu escolhi aqui o n igual a 1, porque vai ficar um cosseno de πx. Cosseno de πn, né? Πn, né? X igual a 1, cosseno de πn dá menos 1 elevado a n. Com esse menos 1 elevado a n, acaba dando 1 o tempo todo. Então, resultado. A gente pode encontrar aqui, arrumando a casa, né? A gente acaba encontrando, fazer o x igual a 1 também. Você acaba encontrando que o π quadrado sobre 6 é uma soma dos inversos dos quadrados dos números inteiros. Uma soma dos inversos dos quadrados dos números inteiros. Isso aqui se chama, geralmente, né? O pessoal vai chamar, né? Da função zeta de Riemann. Então, isso aqui é a função zeta de Riemann para um parâmetrozinho, né, que o pessoal gosta de chamar, né, que é o S, também sigamos, o Z, né, igual a 2. Então, a função de zeta de Riemann para Z igual a 2, que é exatamente esse somatório dos inversos dos quadrados de N, né, isso acaba dando π quadrado sobre 6, né. São algumas propriedades curiosas, né, que a gente acaba podendo obter algumas relações interessantes, né, que podem ser implementadas computacionalmente, que a gente pode obter diretamente a partir da série de Fourier, não é isso? Tá certo, pessoal. Eu acho que por hoje é só, né? Foi bom? Um abraço aí a todos e até a próxima aula.